Olá! Hoje estamos aqui para poder falar das competências gerais do ensino de matemática para os anos finais do ensino fundamental. Eu me chamo Larissa Dias e sou estudante da Universidade Estadual de Goiás. Estou cursando licenciatura em matemática e vamos lá para o nosso assunto. Então, mas quais são as competências gerais? A primeira delas fala sobre a matemática como ciência viva e humana. Aí você fala, mas a matemática não é uma ciência exata? Esse é o ponto. Então, ficou muito engessado na cabeça de todo mundo por muito tempo que a matemática era simplesmente aquilo que o professor passava no quadro, a gente fazia a prova e estava tudo ok, só se tratava de números. Mas nós nos esquecemos que a matemática está presente na nossa vida cotidiana. Ela está presente, vamos supor, no supermercado, quando você vai fazer compra, ela está na farmácia, quando você vai ver sobre remédios, ela está inclusive dentro da nossa casa, quando você vai fazer uma receita, por exemplo. Então, a matemática ela nos acompanha em muitas ocasiões da nossa vida. Então, ela não é uma ciência tão exata assim, entende? Ela é uma ciência que está aí para poder somar com a gente na nossa vida cotidiana. A segunda, ela fala sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico. Essa faz um pouco mais de sentido pelo fato de que quando a criança ela consegue desenvolver um raciocínio lógico com base na matemática, ela tem melhoria não só nessa área, mas também em todas as outras. A partir de quando ela consegue ver uma certa razão de um cálculo ou algo nesse sentido, ela consegue desenvolver uma linha de pensamento que vai ajudar ela a resolver a situação que ela precisa. Então isso não vale somente para matemática, mas também em muitos outros campos. E nisso que nós temos que frisar, é um dado muito importante. A terceira fala sobre a compreensão dos diferentes campos da matemática. A matemática, ela não é simplesmente única, um campo só que engloba tudo. Ela tem diferentes áreas, e seriam essas: aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Então, ela não é simplesmente álgebra, ou simplesmente geometria, ou simplesmente estatística. Ela tem campozinhos separados que elas vão explicar cada uma dessas partes. Assim como no colégio você estuda várias matérias, mas que você está estudando para poder ter um conhecimento melhor, a matemática também tem vários campozinhos separados para poder ficar mais fácil da criança entender o que cada um está retratando. Isso foi muito incluído em um campo só ultimamente, mas agora nós estamos fazendo essa separação novamente para poder que fique mais fácil para a criança entender. A quarta competência, ela vem nos falar sobre a observação de aspectos quantitativos e qualitativos. Então, o que seria isso? Seria a capacidade da criança conseguir desenvolver a investigação, a organização, e com isso ela conseguir sintetizar aquele conhecimento que ela adquiriu nas aulas, ou seja, na situação que for que ela esteja aprendendo, para poder conseguir produzir argumentos, dela conseguir externalizar aquilo que ela conseguiu entender, dela colocar no papel ou colocar em palavras aquilo que ela conseguiu sintetizar do conteúdo. Vamos supor, num trabalho de apresentação em grupo, ela só vai conseguir expressar e apresentar na frente dos colegas se ela conseguir entender aquilo que ela está estudando. Então é basicamente sobre isso a quarta competência. A quinta, ela vem falar sobre a utilização de processos e ferramentas matemáticas. Ah, Larissa, você está falando de calculadora? Por aí. Não somente a calculadora, mas toda aquela ferramenta que ela pode ajudar a ter uma visualização melhor daquilo que a criança está tentando aprender e que alguém está querendo mostrar para ela. Então, para os professores fica muito mais fácil de conseguir passar aquele conhecimento se ele tiver uma ferramenta que viabilize esse processo. Vamos supor, a geometria. Tem muitos programas, inclusive o GeoGebra, que ele pode estar facilitando a visualização daquele conteúdo. Então, se ele tem uma figura, seja ela plana, bidimensional, tridimensional,
ele consegue transmitir para a criança aquele conhecimento de uma forma visualização mais fácil se ele tiver a imagenzinha lá e para a criança observar, e com aquela imagem ele for explicando os pontos com a visualização. Então ela facilita muito mais a compreensão das crianças. Não precisa somente colocar lá no quadro e as crianças tentarem entender daquela maneira. Então tem meios de facilitar a compreensão. E se tem meios, nós temos que usar. Agora nós vamos falar da sexta e fala sobre o enfrentamento de situações, problemas em múltiplos contextos. Essa competência ela vem para poder frisar sobre a capacidade da criança de ler ou enfrentar uma certa situação e ela saber do que ela precisa para poder resolver o problema. Isso é clássico dos alunos que leem uma certa questão, mas mesmo que elas tenham estudado o conteúdo que precisa para poder resolver, elas não conseguem ligar uma coisa com a outra para poder resolver a questão em si. Que geralmente o professor fala, arme e efetue essa conta. Não necessariamente precisa ter essas palavras para a criança entender. Se tiver alguma palavra que dê a sugerir isso, a criança tem que entender do que ela precisa para poder resolver aquela questão. E é exatamente sobre isso que essa competência fala. A sétima, ela vem para falar sobre o desenvolvimento de projetos solidários e diversos. A matemática não é totalmente exata, assim como falamos na primeira competência. Por quê? Você pode estar elaborando projetos, tanto para a comunidade em geral, que envolva algum uso da matemática. Vamos supor, tem algum projeto em que você consegue aplicar aquilo de uma forma que as crianças vivenciem isso e consiga transmitir aquele conhecimento que elas obtiveram para a população. Então, isso, além de criar mais convivência, as crianças vão ficar mais interessadas sobre o assunto e vão ficar mais instigadas a aprender. Não só para poder passar para os outros, mas para poder entender aquilo para elas mesmas. Então, isso vem como uma forma de aplicação daquilo que elas entenderam. E, por último e não menos importante, vem a oitava competência, que ela vai falar sobre a interação com os pares de forma colaborativa. Isso é basicamente sobre não simplesmente tentar aprender a matemática sozinho. Sim, tem como você aprender a matemática sozinho, mas ficaria muito mais divertido e mais fácil de entender se você conseguir expressar aquilo que você entendeu para um colega e receber uma explicação daquele que entendeu também. Então, esse compartilhamento de conhecimentos pode vir a facilitar muito para a criança entender. Não só a criança, mas todo estudante em geral. Quando você consegue explicar, você aprende melhor e você consegue entender. Às vezes, a gente não entende alguma questão por conta da linguagem. Alguma pessoa te explicou de uma forma, então se você for em outra pessoa que te explica de uma forma diferente, você pode entender aquilo por conta da linguagem. Então essa colaboração entre as pessoas pode estar facilitando muito a aprendizagem no geral de qualquer matéria que seja. Tá ok, mas e como eu vou aplicar isso? Mas e como você consegue aplicar essas competências nas suas aulas? Digamos que isso veio para poder tirar o tradicionalismo da matemática. Ok, ainda pode ser uma aula expositiva que você usa o quadro, que você apresenta a teoria por trás daquilo. Sim, nós precisamos disso na matemática, mas não é só isso do que se trata. Você pode estar trazendo dinâmicas para que as crianças consigam estar se sentindo mais motivadas para poder estar estudando. Você pode estar trazendo jogos, você pode estar trazendo projetos em que consiga colocar as crianças como protagonistas e elaboradoras daquilo tudo. Então, se elas se sentirem mais motivadas a estar usando a matemática, não somente ouvindo falar dela, que é o caso da maioria, você se sente muito mais motivado para poder estar absorvendo aquele conhecimento. Então, é uma maneira de diversificar mais a aula. Tem muitos projetos é só abrir a sua imaginação.
Você tem que ser criativo na hora de montar um projeto de aula para poder passar para sua criança, ok? Então isso vai fazer a sua aula ficar legal, fazer a sua aula ficar mais divertida, vai ficar mais interessante de se assistir e com isso as crianças vão conseguir aprender bem mais, eu te garanto. Bom, e é isso que nós viemos falar por hoje e até o próximo vídeo.